Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um Jornal dos Comitês. Toda quarta-feira estamos aqui, eu e o companheiro Vitor, direto de Pernambuco, eu aqui no Paraná, para conduzir, né, esse que é o programa que informa, né, sobre as atividades dos comitês de luta e o que está acontecendo no país que tem a ver com a nossa campanha, né, que tem sido levada aí adiante nesse momento da campanha contra o governo golpista do Bolsonaro e pela defesa da anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, que inclusive vai estar na nossa pauta de hoje. Né? Antes de mais nada, queria chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV, né? Nós estamos indo aí para 90 mil inscritos, né? Muito perto de atingir o primeiro desafio, que é chegar a 100 mil inscritos, né? O que facilita depois para que o canal se multiplique várias vezes o seu tamanho. Então eu peço que os companheiros que estão nos acompanhando aí curtam o vídeo, né, compartilhem e o mais importante de tudo, se inscrevam no canal, né, para mostrar aí para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e que ele deve ser apresentado para o maior número de integrantes da rede social. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta também, queria chamar os companheiros que entendem a importância da COTV, que é um canal 24 horas no ar com conteúdos exclusivos aí da esquerda, né? Inclusive uma iniciativa sem precedente, a se tornarem membros do nosso canal também, para fortalecer ainda mais, né, a imprensa operária revolucionária. Né? Passando para a pauta, hoje nós vamos falar de 3 pontos aí bastante importantes. Né? Um deles é a carreata, a segunda carreata que aconteceu no último domingo, dia 31. Né? A gente falou sobre as carreatas na semana passada, né? Explicando a nossa compreensão, né? A nossa avaliação dessa iniciativa que procura pegar a onda aí da direita contra o governo Bolsonaro, mas que acabou se mostrando, né, como a gente viu aí no outro ponto que a gente vai falar, que são as eleições no Congresso, como algo totalmente sem efeito. Né? E por último a gente vai falar sobre as novas revelações aí dos diálogos dos integrantes da Lava Jato, né, sobretudo do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, e o seu verdadeiro conluio aí para perseguir o ex-presidente Lula, né, que resultou na sua condenação, prisão e cassação política. Né? Então, bom, dando início, eu queria já passar a bola para o companheiro Vitor, para a gente começar sobre essa questão das carreatas do último domingo. Né? No último programa a gente falou, o nosso título foi Carreatas, fora Bolsonaro ou fica Bolsonaro. Nesse momento a gente teve uma segunda carreata e em seguida tivemos as eleições que mostraram uma enorme derrota da Frente Ampla. Né? Então eu queria que o companheiro já começasse sobre esse tema. Boa tarde, então, companheiro Emanuel. Boa tarde aos camaradas da Causa Operária TV e mais um Jornal dos Comitês. Pois é, Emanuel, como você falou, na segunda carreata, né, do ano, a gente já começou aí o ano 2021 vendo de maneira muito explícita a política da esquerda pequeno-burguesa diante da situação. Uma política extremamente capituladora, né? Porque se a gente pegar as três principais eventos, digamos assim, desse início de ano, a gente vai ter as eleições no Congresso, que nós vamos comentar aqui, um fiasco total, a vacinação, que também é um outro, não só um fiasco aqui, mas um crime muito marcante contra o povo. Não teve, não vai ter vacina, pelo que a gente está vendo, né? Não há vacinação, e ao mesmo tempo a esquerda apoiando a política do Dória. E por fim, a volta desses métodos direitistas, impopulares, né, que são sinônimo de mobilização de baixíssima intensidade e com participação da direita, que são os panelaços, né? Houve aí panelaços convocados pelo Luciano Huck, que a esquerda resolveu endossar, e as carreatas, dá para ver aí como são carreatas combativas e revolucionárias, né? O que há de mais combativo é um carro ali perdido vermelho, né? Mas de resto, né, é um monte de carro cinza e preto que ninguém sabe quem é que está dentro, né? Não vai me espantar se o Kim Kateguri estiver aí dentro.
e as bandeirinhas do Brasil, veja só. A carreata que, se a gente expusesse essa foto aqui, sem nenhuma legenda, ninguém saberia dizer se trata de uma carreata hoje, supostamente pelo Fora Bolsonaro, se era uma carreata de 2016 pedindo fora Dilma. Ninguém sabe de fato qual que é o conteúdo da carreata. Por quê? Porque a carreata é um método de manifestação, se podemos chamar assim, que não está relacionado ao movimento operário. Primeiro, pela própria condição, né? São carros. A pessoa precisa ter um carro disponível para ir para a carreata de carro. E segundo lugar, que o formato que essas carreatas são feitas são justamente para proporcionar esse tipo de imagem que a gente está vendo. Né? Quem é que está nesse ato? O que é que esse ato pede? Né? Qual a composição do ato? Ninguém tem como saber. Né? O pior que tem. Né? Quando os atos são assim, são atos, por definição, da frente ampla. Atos em que a esquerda ingressa, mas que há todo uma brecha para que a direita também esteja dentro desse ato. Porque, vamos lá, se o ato é um ato, por exemplo, os atos que a própria CUT organizou contra o golpe, na Avenida Paulista, em todo o Brasil, é de se esperar que as pessoas fossem lá de vermelho, com as bandeiras vermelhas de suas organizações, etc. Né? Então, aquilo ali tem um propósito muito bem definido. A pessoa vai lá e pede, no meio do ato, e fala: vamos aqui defender o impeachment da Dilma. O cara vai ser colocado para fora, porque não existe clima para isso. Né? Aqui, nesse tipo de carreata, a Globo pode filmar e dizer: olha lá a carreata que fizeram contra Bolsonaro e pedindo Dória 2022. Quem é que vai dizer que não é Dória 2022? Tem carro, o pessoal que apoia o Dória tem carro, tem bandeira do Brasil, o pessoal que apoia o Dória são esses falsos moralistas, né? Essa classe média que bateu panela durante o governo Dilma. Ou seja, é de uma, e assim, a gente também tem que destacar que isso aí é consciente. Né? A esquerda que se dedica a isso, estou dizendo um ativista aí bem intencionado que acaba sendo atraído para esse tipo de manifestação, mas a burocracia sindical, os parlamentares, as direções da esquerda, elas são muito conscientes do que elas estão fazendo. Elas sabem que esse tipo de coisa é justamente porque eles querem fazer ato com a direita. Até porque qual que é o argumento para fazer esse tipo de palhaçada de carreata? É a pandemia? Então, se é a pandemia, a gente teria que voltar no tempo e exigir que todo esse pessoal aí que está fazendo carreata ficasse em casa durante a campanha eleitoral, que não aconteceu. Então, por que que para fazer campanha eleitoral acabou-se a pandemia, né, está tudo normal e agora quem tem um motivo muito mais sério, muito mais importante, que não é eleger alguém que vai lá fazer discurso, né? Está falando de derrubar o Bolsonaro, de impedir que essas 220 mortes se transformem em 2 milhões de mortes. Aí a esquerda de repente, não, vejam bem, não dá para sair para a rua e tal. Evidentemente que pretexto. O pretexto é que essa esquerda está procurando um acordo dentro do regime, em vez de se mobilizar contra ele. Essa tentativa de acordo a gente vê muito claramente na própria eleição do Congresso. Nós temos que, inclusive, colocar que isso aí é uma traição, porque a esquerda deveria servir para impulsionar o sentimento popular. A população quer ir para a rua, quer derrubar o governo. A esquerda está freando, né, com aquele um típico discurso pedante, de que o povo não sabe o que é bom para o povo é isso daqui, e aí enfia uma carreata sem apelo popular algum. E acho que a gente deve denunciar aqui duramente esse tipo de iniciativa, né?
que não é ingênua, e apresentar como método de luta os métodos tradicionais da classe operária. Tem que ter ato, tem que ter manifestação, tem que formar comitê em todos os bairros, né? Tem que mobilizar o povo, porque só assim há a possibilidade de ter uma vacina, de ter um enfrentamento sério à pandemia de coronavírus e de todos os problemas que estão colocados aí. Só um dado que chama muita atenção, hoje que eu estava olhando, é um dado de respeito a Pernambuco, mas acho que isso aí vale para a situação nacional inteira. Pernambuco, só no período recente, teve 5 mil pessoas demitidas. Dessas 5 mil pessoas, apenas 26 eram homens. 99,5% eram mulheres. Também é algo que chama muito atenção aí. O problema não é só a pandemia. O problema dos setores oprimidos não é só um problema cultural. A situação é muito séria do país, por isso que é preciso ter uma intervenção séria também. Tem que acabar com essa palhaçada de fazer carreata, de fazer ato com a direita, de fazer a mesma coisa que o MBL faz, como nós vamos ver mais para frente, de ficar fazendo acordo com Baleia Rossi, com Rodrigo Pacheco, com o diabo que for. Tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua e com as bandeiras de luta também da classe operária. Fora Bolsonaro e todos os golpistas, incluindo Bolsonaro, eleições gerais já e anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, defesa de sua candidatura e Lula presidente, finalmente. Que é a única maneira concreta de enfrentar a candidatura que a burguesia colocou aí como alternativa para o poder, né, que é em primeira linha nesse momento. O próprio Bolsonaro, em segundo lugar, se houver as condições, o próprio João Dória. Manuel, passo para você. Exatamente, eu queria já aproveitar para saudar a presença dos companheiros que estão aqui no chat falando conosco. Companheira Renata Diniz, Diego Guimarães, Priscila Marise, companheiro ou companheira sou eu, companheiro ou companheira desta vez eu consigo, Angelina Dias, companheira lá de Campinas, e o Chemistry, não sei, fala uns marmanjos batendo panela, tira sarro do pessoal, vergonha alheia, né? Os companheiros colocaram aqui também, o pessoal nunca levantou a bandeira do Fique em Casa, entre outros. Bom, uma coisa que eu gostaria de destacar, nisso que o companheiro Vitor falou, é que a esquerda, nesse sentido que compõe a Frente Ampla, né, que foi contra a iniciativa das greves, das medidas de ocupação de fábrica aí nos lugares em que os trabalhadores estavam enfrentando demissões, né, como o caso da Renault no Paraná, como o caso da Ford no país todo. Esses mesmos setores que foram contra medidas, né, mais combativas dos trabalhadores no momento crítico e que, para se colocar contra elas, alegaram a pandemia, né, nesse momento aí são setores que endossam as carreatas e tal. E vê-se claramente que essa contradição ela é fruto de uma crença desses setores da esquerda em setores da burguesia, né? Então, a todo momento, né, o companheiro Rui destacou isso recentemente numa análise no 247, que a esquerda só apoiou os momentos em que a esquerda embarcou aí no Fora Bolsonaro, foram apenas momentos em que houve aí alguma medida, alguma crise dentro da própria direita, e que a esquerda entendeu que alguns setores, né, iriam apoiar o impeachment do Bolsonaro, né? Inclusive tem uma foto, se a produção puder passar, uma imagem de divulgação, na verdade, do que a esquerda fez, dirigida ao Rodrigo Maia, né? Está assinada pela Frente Brasil Popular, e é um pedido para que o Maia ele aprove o impeachment, né? Então, no último dia que ele seria o presidente da Câmara, ainda que foi o dia 1º de fevereiro, né, 2 dias atrás. Então o Brasil pede fora Bolsonaro impeachment já, hashtag Coragem Maia, né? Então é um absurdo total, mostra aí a ilusão que esses setores da esquerda
tem no regime político, né? E sobretudo nos elementos piores, na verdade, né? Porque o Maia, como o próprio Bolsonaro afirmou, ele foi o general da reforma da Previdência, né? Ele foi o elemento aí que sentou em cima dos mais de 60 aí processos de impeachment do Bolsonaro que chegaram até ele enquanto presidente da Câmara, né? Bom, antes da gente seguir, já vamos entrar nesse tema das eleições do Congresso, mas eu queria fazer um intervalo aqui para a gente fazer uma propaganda da maior importância, que da 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, né, Juventude do Partido, que estão organizando aí o curso O que foi o Stalinismo, né, que chegou na sua metade, né, atingiu 8 aulas das 16 aulas que irão até o final de fevereiro, né. Ontem, por uma questão específica, excepcional, não houve a 9ª aula, né, que vai ser reposta em breve, vai ser divulgada a data, mas amanhã, então, ocorrerá a 9ª aula, né, nessa quinta-feira, dia 4, e eu convido os companheiros que ainda não se inscreveram no curso, né, que tem mais de 1.400 participantes aí, ainda tem tempo, né, a plataforma, inclusive, está cada vez maior, porque ela vem sendo desenvolvida e atualizada conforme o curso avança, né, então tem centenas de verbetes, de textos, né, livros, artigos de jornal, materiais da época em que aconteceram os acontecimentos, né, aconteceram esses embates históricos aí, que vão de 1921 a 1924, perdão, e do período ali pós-Revolução Russa até, né, 1991, da queda da União Soviética, né? Esse é o recorte histórico do curso, e que tem sido bastante amplo, inclusive teve a divulgação, inclusive em setores da imprensa burguesa, aí, né, que procuraram criticar o curso, mas ainda assim acabam fazendo a propaganda do curso, né? Então, se a produção puder passar o trailer, tiver engatilhado já o trailer, pode passar o trailer da propaganda da 46ª Universidade de Férias. Bom, os companheiros viram aí o trailer da Universidade de Férias, né, da 46ª, sobre o que foi o stalinismo. Então podem acessar aí universidademarxista.pco.org.br e se inscreverem, que ainda dá tempo. E para quem fizer isso agora, né, é possível assistir todas as aulas até então na própria plataforma, na sala do aluno, né, e acessar aí os conteúdos da biblioteca socialista e da enciclopédia marxista. Bom, voltando para o tema do nosso programa, agora vamos entrar propriamente nas questões das eleições do Congresso, né? No último dia 1º de fevereiro, a segunda-feira agora, ocorreram as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, e os candidatos do Bolsonaro venceram aí de forma acachapante, né? Impondo uma derrota à Frente Ampla, né, que tinha setores da direita golpista, né, como o próprio Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, aí, partidos como o MDB, DEM, PSDB, PSL, e
derrotando setores da esquerda que estavam junto nesse bloco, né, como o PT, o PCdoB e o PSOL, que apesar de ter lançado candidatura própria, tinha sinalizado já o apoio ao Baleia Rossi num segundo turno das eleições. Né? Então, eu devolvo a bola para o companheiro Vitor comentar sobre essa questão da derrota da Frente Ampla nas eleições no Congresso e as implicações que ela vai ter aí para o próximo período, né? Tendo em vista que a gente já começou a disputa aí, a corrida eleitoral para 2022. Pois é, mano. Essa semana tivemos aí as eleições e elas revelaram muita coisa, né? Primeiro que revelou que a esquerda parlamentar ela realmente não tem princípios, né? No fim das contas, tudo aquilo que a esquerda poderia ganhar, ela ainda está lutando por isso, é conseguir alguns cargos na mesa diretora da Câmara. Esses cargos não dizem respeito a nada de interesse geral da população, né? Por exemplo, nesse momento o PT está aí na disputa para conseguir o controle da segunda secretaria, que regula o pacote dos deputados. Algumas questões relacionadas ao orçamento e tal. Então, a menos que o seu interesse seja, né, de, por exemplo, esse negócio de passaporte, você ter o poder de emitir ou não passaportes e, com isso, chantagear um deputado para que ele apoie uma determinada política do seu interesse, para que serve isso daí? No sentido concreto, real, vamos lá. Para o fora Bolsonaro, qual que é a importância disso? Para anular os processos contra o Lula, qual a importância disso? Para impedir que o governo faça essa palhaçada de gastar trilhões com os bancos da pandemia e se quer pagar um auxílio emergencial decente, qual que é a importância disso? Para impedir a volta às aulas, qual que é a importância desse negócio? Não tem importância nenhuma. E por causa dessa questão miúda, né, você conseguir um carguinho, né, na Câmara, a esquerda inventou toda uma conversa mole que ninguém levou a sério, né? Mas isso já quer dizer muito isso. Quer dizer que para conseguir isso daí, a esquerda tem todo mundo de trouxa, ou seja, mostrou que aquilo que ela fala não tem consequência. Aquilo que ela fala não é a expressão de um programa. Portanto, o seu papel é enrolar a população para conseguir o que quer e não defender a população. Porque para conseguir isso daí, a gente viu na Câmara dos Deputados toda uma conversa de que apoiar o Baleia Rossi seria a defesa da democracia contra o fascismo. Então, que o Baleia Rossi, segundo o próprio Eduardo Cunha veio aí revelar, é um dos cidadãos que estiveram envolvidos na articulação direta do golpe de Estado na Câmara dos Deputados. Por que raios o Baleia Rossi seria a defesa da democracia? Ninguém acreditava nisso, ninguém levava isso a sério. Simplesmente para não ficar tão feio, chegar a dizer o que a gente quer é nosso cargo a qualquer custo, o pessoal falava esse tipo de coisa, mas era uma coisa sem pé nem cabeça. Ficou ainda mais sem pé nem cabeça porque no Senado apoiaram o candidato do fascismo. Porque o candidato à democracia tinha também, né, a, a Simone Tebet do MDB, e a esquerda não apoiou ela. Apoiou o candidato que o Bolsonaro estava apoiando. Ou seja, o que guiou a esquerda não foi, de fato, seus princípios democráticos, mas o cheiro, né, de por onde teria algum carguinho e eles foram lá procurando alguma coisa. Isso em si já é um desastre, já é uma traição, já é uma traição absoluta, né? E destaco que toda a esquerda, porque o PSOL, que lançou a candidatura própria, ele também já estava comprometido em apoiar o Baleia no segundo turno. E aí, como se já não fosse ridículo tudo isso daí, toda aquela farofada,
Rodrigo Maia formou o Bloco dos 11, escreveram manifestos das lutas contra as trevas, estava lá confiante. Em 6 de janeiro, ou seja, há menos de um mês, estava lá no jornal Gazeta do Povo de que o bloco do Baleia Rossi teria 70 deputados, ou seja, teria uma maioria que garantiria a sua eleição para a presidência. Enquanto o Arthur Lira teria apenas 195. Né? Ou seja, o bloco do Rodrigo Maia Baleia Rossi estaria liderando com uma certa folga. Mas aí, o que é que aconteceu nas últimas semanas? O placar virou completamente. E virou, obviamente, não por lógico, porque como a gente está vendo, para a eleição na presidência da Câmara não tem nada a ver com ideologia, com programa. O jogo começou a virar porque Bolsonaro, nesse momento, ele detém uma máquina muito mais poderosa do que a que Rodrigo Maia detém. Portanto, a possibilidade de comprar os deputados é muito maior. Óbvio, Rodrigo Maia também conseguiu formar o seu bloco com base na compra. É assim que funciona a política burguesa. Mas a capacidade do Bolsonaro, por exemplo, de oferecer um ministério é muito superior, né, à capacidade do Rodrigo Maia, e por isso conseguiu atrair uma quantidade de deputados muito maior para o seu lado. Terminou que nas últimas semanas a própria imprensa burguesa já avaliava que Arthur Lira sairia vencedor. E foi o que efetivamente aconteceu. E o que tornou ainda mais ridícula a situação para a esquerda é que, no final das contas, basicamente apoiou o Baleia Rossi foi a própria esquerda. Nem o MDB, o partido do próprio Baleia Rossi, apoiou o Baleia Rossi totalmente. Então, isso aí revelou o fiasco total da Frente Ampla. Se em si já era uma aliança com inimigos políticos, inimigos que sempre ficaram lá contra o povo, que inclusive apoiaram o Bolsonaro para que o PT não fizesse eleições. Então, em vários aspectos, piores que o Bolsonaro. Se o próprio Baleia Rossi aprovou 90% de gestos do governo Bolsonaro. Agora, além de tudo, se mostrou que teve apoiado de coisa, apenas favoreceu a candidatura apoiada pelo Bolsonaro. Porque no frigir dos ovos, a direita toda se vendeu para o lado bolsonarino, que é o que aconteceu. Não faz sentido apoiar por princípios, apoiar quem não tem princípio algum. Então tá aí o fiasco. Foi um fiasco bastante anunciado, inclusive, por nós, e que deve ficar como lição para os militantes sinceros do movimento, pelo Fora Bolsonaro, da luta contra o golpe, e que isso aí não vai levar a lugar nenhum. Ou pior, vai levar a desmoralização completa e vai fortalecer o bolsonarismo. Preciso acabar com isso, assim como falou em relação à carreata, acabar com perspectiva de fazer atos que não têm resultado algum e só se aproximar à direita. Preciso também acabar com essa política de demagogia junto à direita nacional e levar adiante o programa de luta que é o Fora Bolsonaro nas ruas. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Manuel, eu passo para você comentar a questão das eleições na Câmara. Beleza. Antes uma companheira colocou aqui, né, falando sobre a esquerda Leblon. Essa posição da esquerda, obviamente que, apesar de todo o discurso, né, tem um verniz esquerdista, digamos assim, sob a bandeira aí da luta contra o fascismo, contra o bolsonarismo, mas que na verdade é uma máscara, né, para uma política reacionária, né, que a gente viu que nesse momento a esquerda sai da disputa, né, das eleições do Congresso completamente desmoralizada, né. Na Câmara a esquerda apoiou, né, o candidato. Se a produção inclusive puder colocar a foto aí do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco junto com o Bolsonaro, né. Na Câmara a esquerda apoiou
o candidato da direita tradicional, né, contra o candidato do Bolsonaro, né, então o Baleia Rossi, do MDB, e no Senado a esquerda foi direto apoiar o candidato do Bolsonaro, né, então não teve nem pudor nenhum, né, se contradisse completamente e mostrou, na verdade, como o companheiro Vitor bem destacou, que não se tratava de nenhuma luta contra o fascismo nem nada, mas apenas da disputa miúda aí por cargos, né, dentro do aparato estatal. Então, nesse sentido, vocês estão vendo aí, né, os dois candidatos do Bolsonaro que saem numa espécie de simbiose aí com o Centrão, né? O Bolsonaro colocou uma série de cargos da maior importância aí para jogar pesado e ganhar a disputa, né? Não que é engraçado, né, Vitor? Porque o bloco que foi derrotado, ele acusou o Bolsonaro de fisiologismo, né? De que o Bolsonaro estaria comprando todo mundo, mas na verdade é que eles ficaram chateados porque o Bolsonaro tinha mais dinheiro para comprar o pessoal do que eles, né? Então o Maia, mesmo com todo o poder que esses partidos têm, né, acabou sendo derrotado na disputa aí, que envolveu bilhões de reais, né? Então inclusive é interessante que no momento em que o governo e os golpistas dizem que não tem dinheiro para dar auxílio emergencial para a população e fazer os investimentos necessários, que a gente tem visto aí que não tem campanha de vacinação, nem testagem em massa da população e tal, mas para comprar deputado e senador sobra até dinheiro, né? Então, bom, eu não vou me estender muito nesse ponto, porque eu acho que o companheiro Vitor já destacou bem, né, mas eu queria aproveitar para a gente ir para o nosso último ponto do programa de hoje, que que essa disputa, por um lado, né, ela mostra aí, né, todo o poder do aparato do governo federal, né, através dos ministérios e das emendas parlamentares, mas por outro lado ele mostra uma derrota da Frente Ampla, né, que nesse sentido tem um caráter de aumentar a polarização. No dia que inclusive saiu a notícia aí da derrota da Frente Ampla, né, o próprio Dória se manifestou, né, atacando, né, o Bolsonaro pela eleição no Congresso. Os principais jornais do país, aí, a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão, né, deram a notícia de uma maneira triste, digamos assim, né, criticando o Bolsonaro, né, apontando alguns deles até essa questão da compra dos parlamentares, do verdadeiro leilão, né, e nesse sentido ficou muito claro ali que eles não ficaram muito satisfeitos com essa vitória, porque mostra aí um deslocamento dos setores da burguesia, né? Uma coisa muito parecida com o que aconteceu em 2018 é que na impossibilidade deles terem um candidato próprio, né, como um candidato do PSDB, como o João Dória, para ser o seu candidato nas eleições de 2018, eles novamente vão ter que se deslocar, né, através aí na trincheira do bolsonarismo, né? Então, no final das contas, eles vão acabar abandonando as outras candidaturas da direita, como fizeram em 2018, e defendendo o Bolsonaro para evitar, né, o fortalecimento da esquerda aí em torno da figura do ex-presidente Lula. Então, se há algum ponto positivo nessas eleições do Congresso, é contribuir para que fique mais clara aí, né, fique mais bem delimitada a polarização política, né, que se dá aí entre o governo Bolsonaro e o opositor natural do governo Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula, né, inclusive que, como recentes pesquisas mostraram, ele continua derrotando o Bolsonaro em todos os cenários, né. E aí é assim que eu passo para a nossa última parte do programa, Vitor, que é falar justamente sobre as novas revelações dessa questão da perseguição aí contra o ex-presidente Lula, né. Eu queria que a produção passasse os trechos de diálogos do Sérgio Moro, né, o ex-ministro e ex-juiz golpista Sérgio Moro, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eu queria pedir, a produção está mostrando aí o diálogo 1, né, eu queria pedir que mostrasse depois o 4 e o 8 também. Mas eu vou ler aqui para vocês rapidamente e vou passar para o Vitor comentar, que é o seguinte. Nesses diálogos que foram aí obtidos pela defesa do ex-presidente Lula, né, muitos anos depois, porque esses diálogos aconteceram entre 2015 e 2016, né, esses que estão sendo divulgados agora, teve vários outros também em 2017 e 2018, mas a defesa do ex-presidente Lula só teve acesso agora, né, em 2021. Então,
o Moro ele coordenava os procuradores, né? Então ele mesmo sendo juiz, né? Ou seja, sendo um ente público que deveria julgar imparcialmente, né, a denúncia contra os acusados, né, no caso o ex-presidente Lula, na verdade ele tinha um papel de liderar, né, os procuradores, como o caso do próprio Dallagnol, né? Então ele diz: quem especificamente está mais à frente da ação penal do André Vargas que foi deputado do PT, né, foi uma das pessoas aí investigadas pela Lava Jato. E o Deltan respondeu, né, o Diogo Castor, Orlando está no mesmo grupo, se quiser algo específico, posso repassar ou providenciar, mas fique à vontade para contatar diretamente. Quer dizer, o Deltan Dallagnol não era só um funcionário do Ministério Público, ele era um funcionário do Sérgio Moro também, nesse sentido. Ele atendia diretamente ao Sérgio Moro, né? E aí, pulando já para o diálogo 4, que fala da influência dos Estados Unidos, né? Então, o Sérgio Moro diz o seguinte: você viu a decisão do evento 16 no processo tal? A diligência merece um contato direto com as autoridades do US. Ele fala, você vê que o Sérgio Moro é tão entreguista que ele não fala eu, Estados Unidos da América, ele fala US, que é United States, que é em inglês, né? E aí o Deltan responde: não tinha visto, creio que não houve intimação nossa ainda, vamos providenciar. Obrigado por informar. E aí o Moro responde, né? Colocar United States Attorneys para trabalhar, pois até agora nientes. Eu não entendi muito bem o que significa isso, mas o fato é que a influência dos Estados Unidos aí na Operação Lava Jato fica mais uma vez comprovada. E por último, no diálogo 8, diz o seguinte, né? Moro e Dallagnol combinam o uso do dinheiro obtido pela Lava Jato, que foi um caso que a gente denunciou, né, na época, foi um escândalo aí que a imprensa procurou abafar. O Deltan pergunta para o Moro, né, você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas, que será veiculado na Globo? Você vê que eles estavam combinando, né, como conduzir a campanha em defesa das 10 medidas contra a corrupção, que dariam mais poder ainda para a Lava Jato, né? Então, o Deltan fala: o produtor está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding, financiamento coletivo, e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. Segue o roteiro e orçamento, caso queira olhar. O roteiro sofrerá alguma alteração ainda. Avalie de modo absolutamente livre, e se achar que pode de qualquer modo arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos. E aí o Deltan manda os PDFs aí, consultando o Moro sobre a campanha, né, o roteiro do vídeo da campanha pelas 10 medidas contra a corrupção. Campanha que foi feita, inclusive, e o Deltan foi um dos líderes dessa campanha, né? E aí o Moro fala: se for só uns 38 mil, acho que é possível. Deixe ver na terça e te respondo. Quer dizer, tem vários outros diálogos, né? Os companheiros podem procurar aí, estão sendo bastante divulgados nas redes sociais, mas isso mostra a completa farsa aí, né? Que na verdade o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles atuaram aí de forma totalmente criminosa, né, para perseguir, né, sobretudo o ex-presidente Lula, mas várias outras pessoas, né, dirigentes do PT e outros políticos, inclusive mesmo da direita, né? Que eles não cumpriam nenhuma regra, né? Atuavam de uma maneira completamente arbitrária, né? E isso é só obviamente que não é nenhuma novidade para nós, né? Mas a revelação desses diálogos é um elemento a mais para reforçar, né, a campanha pela anulação da operação golpista Lava Jato e de todos os processos contra o ex-presidente Lula, né? O que fortalece a campanha para o Lula candidato e Lula presidente. Então eu queria que o Vitor desse uma palavrinha final sobre isso, para a gente encerrar o programa de hoje. Contigo, Vitor. Você falou tudo, mano. Estamos no último minuto, literalmente, do nosso programa. Só reforçar, né? Já desde que o processo começou a se desenhar, né? 2015, a própria Lava Jato, perseguição em Lula, era obrigação da esquerda se colocar contra isso. Ou, no mínimo, se não estava tão óbvio, pelo menos desde aquela condição coercitiva que tentaram sequestrar o homem, levando pelo apoio de Congonhas.
no mínimo, a partir daí, era para ter uma grande campanha nacional em torno dos seus direitos. Isso nunca aconteceu, apenas determinados setores dentro da esquerda fizeram uma campanha efetiva contra a prisão de Lula, depois pela sua liberdade. Só que agora o negócio chega a estar apodrecendo de tão óbvio que está aí. É papel agora, assim, não é mais que é um papel da esquerda mobilizar, é que quem não se mobilizar em torno da anulação dos processos de Lula, em torno da defesa da sua candidatura e, fundamentalmente, né, por Lula presidente, está do lado do bolsonarismo, do lado daqueles que deram golpe de Estado, está sendo cúmplice com tudo que está acontecendo aí. É por isso que a gente tem que deixar de lado totalmente essa política que não leva a lugar nenhum, uma política de confraternização com os inimigos do povo, de carreata, de frente ampla. E, por outro lado, já que há tanto empenho em inventar desculpas para apoiar o Baleia Rossi, há tanta disposição de gastar gasolina, entrar no carro, ficar andando numa carreata, vamos agora encontrar disposição para fazer algo de verdade, algo que defenda os interesses da classe operária. Vamos fazer a campanha em defesa do Lula, defender seus direitos, anular os processos, todos os processos, desfazer a Lava Jato conjunto e defender a sua candidatura. Com você. Exatamente, companheiro Vitor. Eu queria só por último agradecer aqui aos companheiros que interagiram, né? Companheiro Rudy Pride Unite and Fight, de 5 boas o litro da gasolina, R$5, 5 golpes de Estado o litro da gasolina, né? O pessoal fazendo carreata. Lembra, com a Dilma pagava R$2,70, né? E a companheira desta vez eu consigo, mandou aqui uma contribuição pra gente, falando bom trabalho, mandando um super sticker, né? E como o companheiro Vitor falou, né, é preciso colocar em marcha a campanha pelo Fora Bolsonaro, eleições gerais, com o Lula candidato, Lula presidente, né? Esse é o papel não só da esquerda, mas de todos aqueles que são a favor dos direitos democráticos da população, né? Então, quarta-feira que vem a gente volta, companheiros, eu e o companheiro Vitor aqui de novo, no telejornal dos comitês, né, a partir das 14 horas, né? E os companheiros ficam agora com a programação 24 horas da Causa Operária TV. Um abraço e até quarta-feira que vem.